Olá, hoje o RDTV recebe o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, para abordar, entre vários assuntos, a votação da intervenção no Rio de Janeiro, eleições 2018, também alguns trabalhos em Mato Grosso do partido. Obrigada, senador, pela sua presença aqui no RDTV novamente. Eu que agradeço, é uma grande satisfação estar aqui no estúdio do RD News. Bom, vamos já iniciar, já que estamos recebendo o senhor aí nesse começo de ano legislativo, né? Como é que está o trabalho do partido, quais são as expectativas para 2018 de vocês, do trabalho do partido? É um ano eu diria até histórico, né? É um ano atípico, diferente dos outros, porque é um ano eleitoral, um ano que nós estamos saindo aí de um período de uma grave crise, a expectativa de eleger o novo presidente da República. É o momento de acabar com esse fla-flu, onde as pessoas vão poder escolher o seu candidato, e também ano de Copa do Mundo, né? Então, evidentemente vai ser um ano bem movimentado e um ano curto também para tudo, porque se você for pensar, algumas demandas do Estado não vão poder ser tocadas a partir já de quando começa o período eleitoral. Então, vai ser uma movimentação bem diferente. Bom, o senhor foi eleito o novo coordenador da bancada federal por Mato Grosso, né? Recentemente, concorreu aí com o Valtenir Pereira. Como é que foi esse trabalho, essa eleição? Havia essa expectativa mesmo que o senhor assumisse essa coordenação? Não, havia expectativa sim, mas poderia ter dado qualquer um dos três candidatos, né? O deputado Vitório Gale, que fez um bom trabalho na coordenação, ele manifestou a vontade de continuar. O deputado federal Valtenir também. E a bancada optou por fazer uma troca e também, como sempre vem o coordenador da bancada sendo da Câmara dos Deputados, resolveram dessa vez fazer um rodízio com o Senado. Falou, não, então é a vez do Senado. E aí acabou que eu fui o escolhido para coordenar a bancada esse ano. Bom, antes da gente passar para assuntos relacionados, né, a assuntos em nível nacional, falando um pouco de Mato Grosso, né, a gente tem vivido aí, tem percebido no estado algumas áreas que estão bastante necessitadas, e uma delas a saúde, foi final do ano, né, graves problemas aí, e há também uma expectativa aí de liberação de recursos para a saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, porque é algo até que atinge bastante a população. Teve hospitais filantrópicos que tiveram suspensão de atendimentos, né? E acho que é uma das grandes áreas aí que Mato Grosso ainda precisa de atenção. Eu concordo com você. Eu sinto que a sensação das pessoas é que estão abandonadas, de que Mato Grosso, na área da saúde, principalmente, é uma área que tem muito a fazer. Agora, óbvio, não vou entrar no mérito, e aqui não cabe nenhuma crítica a ninguém. Cabe uma constatação. Os hospitais estão fechando, a crise é muito grande, as filantrópicas fechando UTIs, e a bancada optou entre fazer política com as emendas. E quando eu digo fazer política é o seguinte, se você tem 10 milhões de emendas, por exemplo, você reparte pelos 141 municípios, óbvio que você vai ter algum retorno político aqui, porque você vai poder chegar no município, porque toda vez que você chega no município, eu falo, o que você trouxe para cá? Então, se eu pegasse esses 10 milhões de emendas e distribuísse, eu podia chegar e falar, eu trouxe um posto de saúde, eu trouxe isso ou aquilo, né? Mas nós combinamos de pegar todo esse dinheiro e passar para o governo, para que ele pagasse os municípios, atenção básica, e pagasse também as filantrópicas, que é o Hospital do Câncer, Santa Casas, e foi feito. E nesse ponto, a gente tem que parabenizar cada membro da bancada, porque não foi Medeiros, foi todos concordaram. E não é fácil você convencer deputados, senadores, a passar assim tudo, vamos dizer assim, de mão beijada para o governo. Então você passa e o governo vai fazer o que quiser com ele. Mas o negócio não foi pelo governo, até porque boa parte da bancada é oposição ao governo. Se trata que quando você está no mandato, você não tem que ver governo ou não governo, você tem que ver a necessidade. E a gente via a grande necessidade das filantrópicas, dos hospitais no geral. E aí, de repente, você fala, mas o que vocês têm a ver com a filantrópica? É que se a gente, de repente, no estado fechar Santa Casa, Hospital do Câncer, Santa Helena, tantos outros hospitais, essa demanda vai vir toda para o sistema. Então, de todo jeito tem que fazer esse trabalho, e aí nós optamos e solicitamos ao governador que pudesse pagar. E continuamos nessa luta para que esses débitos sejam sanados
para que haja um pouco de pacificação e um pouco de tranquilidade para as pessoas que necessitam de saúde. Na verdade, até a saúde é um direito garantido pela Constituição e cabe, né, ao poder público fornecer esse direito da forma mais eficiente possível, né? O senhor sabe, assim, de todas as demandas que chegam até o senhor, qual seria a mais grave atualmente? A gente recebeu até parlamentares semana passada aqui dizendo que, por exemplo, Alta Floresta, o hospital está na iminência de fechar. Barra do Bugres, Cáceres, há poucos dias estava uma situação muito difícil, porque eu tive em Cáceres, ele falou, olha, se não recebermos medicamentos, nós vamos ter que fechar. E falei com pessoas do governo para que pudesse ver aquela questão, porque os fornecedores vão parando de fornecer, as empresas geralmente têm um limite, né, fica um mês sem receber, 2, 3, mas daí a pouco o empresário não aguenta mais, para de fornecer. E aí essa necessidade. Mas as demandas que chegam mais é da saúde mesmo, e não é só aqui, é no país inteiro a gente sente que está essa demanda. Nós temos uma Constituição que diz saúde de qualidade, de forma igualitária e para todos. Então, assim, minha mãe dizia, quem não pode com pote, não pega na rodilha. Rodilha, para quem não conhece, é um calço que você coloca na cabeça para colocar o pote de carregar água. Então, assim, ou nós chegamos numa conclusão de que, olha, a saúde igualitária, de qualidade, vai ser para os vulneráveis, para quem não tem dificuldade, para quem tem dificuldade, ou então nós vamos ter que arrumar dinheiro, seja lá de onde for. Ou nós precisamos reformar esse sistema de saúde, porque você veja bem, eu tenho um plano de saúde. Se eu for acidentado e for para um hospital, eu vou ficar no SUS lá. Dificilmente meu plano de saúde vai ressarcir o governo. E aí isso vai inchando os cofres. Fica muito difícil para o cidadão pagar. Porque do couro sai a correr. Não pense assim, o Estado me dá isso de graça. O Estado não dá nada, o Estado não produz nada. Sai dos nossos impostos. Na verdade, é semelhante aí ao que a gente está vendo com a reforma previdenciária, né? Há um fundo aí que não se consegue chegar. Como é que está isso? Qual que é a sua visão? Isso é uma vaca sagrada. Isso é uma vaca sagrada. Eu vou falar em Previdência aqui como eu sou pré-candidato, vou perder uns 10 votos só de falar de Previdência. Mas vamos lá. Veja só, o governo pega seu sagrado dinheirinho e fala, isso aqui é para cuidar do seu futuro. E ele diz que vai cuidar do seu dinheiro. Acontece que ele não põe seu dinheiro para render, ele cata seu dinheiro, ele gasta, e depois, como gastou, construindo estádios, construindo o que for que aparecer, depois ele não tem mais dinheiro e diz, olha, eu preciso de mais. O ideal, e aí agora mesmo, isso aqui vão me crucificar por isso. O ideal era que é o seguinte, esquece essa história de previdência, eu cuido do meu dinheiro, porque você já imaginou se você pegasse seu sagrado dinheirinho e colocasse no Tesouro Direto, por exemplo, que rende muito mais do que a poupança, ao final da vida, você já imaginou quanto você teria? Então, assim, mesmo lá nos títulos do Tesouro do governo. Mas aí o governo pega, não põe para render e depois ainda some com o seu dinheiro. Isso é um péssimo negócio. E aí ficam aí, as pessoas falam, olha, vamos defender a Previdência. Eu falei, essa Previdência aí? É que nem a história do FGTS. Pega meu dinheiro, põe lá, diz que para render metade da inflação e diz que está me ajudando. Então tem um pensador que dizia, cada vez que se reúnem para ajudar o pobre, olha, o pobre deve segurar a carteira. Bom, a própria reforma da Previdência já daria sozinha uma entrevista, né, senador? Então nós vamos seguir adiante, né? Porque eu acho que assim, isso demanda da horas de debate, na verdade, né? Mas eu gostaria também de abordar com o senhor a questão da segurança, né? A gente viu aí recentemente a intervenção no Rio de Janeiro, teve que ser votada lá no Congresso Nacional. Qual foi o seu posicionamento quanto a essa intervenção? Olha, eu fui a favor, mas também entendo e falei que nós precisamos ter realmente um plano nacional de segurança pública. O Brasil precisa, em algum momento, se decidir. Nós precisamos planejar. Parece que nós temos uma aversão a qualquer coisa. As coisas são sempre como se acontecesse um incêndio. Os gestores brasileiros precisam deixar de ser bombeiro. Precisa copiar mais outros modelos. Eles copiam o modelo do bombeiro. O que o bombeiro faz? Ele apaga incêndio. Mas acontece que quando o incêndio está, você faz só minimização de danos. O Rio de Janeiro, há quantos anos a gente vem nessa cantilena? Parece a seca do Nordeste. Então assim, é dinheiro, dinheiro, dinheiro que vai aquilo. E o modelo é sempre o mesmo. E teve um pensador que dizia,
o que lhe faz pensar que se você faz a mesma coisa o tempo inteiro, você vai obter resultados diferentes. Então eu votei pela intervenção, mas sabendo que nós precisamos, paralelo a essa intervenção, nós precisamos, primeiro, transformar a intervenção numa intervenção de verdade, porque aquilo lá, no momento que está, com a legislação que está, não é uma intervenção, é um desfile bélico, não é coisa diferente desse desfile de 7 de setembro, onde a gente vê os tanques, onde a gente vê os soldados marchando. Sabe por quê? Porque tal qual ao desfile de 7 de setembro, aqueles soldados lá não podem fazer nada. Essa que é a grande verdade. Você já imaginou, tenta imaginar o que aconteceria no Brasil se um tanque daquele dá um tiro no meio de um bairro daquele. Nossa, o mundo acabava. Se um policial, se um soldado daquele dá um tiro de fuzil e matar um bandido daquele, é perigoso ele ser queimado em praça pública por todos os entendedores e especialistas de política, de segurança, que agora apareceram tantos, é tanto expert. E eu tenho um amigo meu que dizia que expert é aquele sujeito que abdicou de pensar e ele já acha que sabe tudo, então ele sai por aí distribuindo sabedoria dele. Então, nós precisamos dar condições, uma legislação que dê autonomia para o policial agir e para o exército também, que hoje eles não têm. O policial pode até pôr a mão na arma, mas ele sabe que ele vai ter problema. Na verdade, há até uma proposta sua, né, a lei do abate, como é que é? Eu queria que você explicasse aí, né? O PLS. Até um termo bem pesado, pegaram né? o projeto de lei do Senado 352, que eu apresentei, e eu acho que numa analogia daquele, porque tem uma lei que diz que quando a aeronáutica se deparar com um avião entrando no espaço aéreo nacional, avião ilegal, ela pode abater, nos casos dos traficantes aí. E aí eu acho que fizeram uma analogia e saiu na internet apelidar a lei de lei do abate. Mas na verdade o que a lei diz? É uma presunção de legítima defesa para o policial ou o agente de segurança, pode ser o soldado do exército, que deparando-se com alguém com armamento de guerra, ele possa atirar imediatamente. Especificamente para armamento de guerra. Armamento de guerra. Por que eu fiz isso? Porque os armamentos de guerra não permitem reação. Se você leva, por exemplo, se um policial com colete levar um tiro de 38, ele tem como reagir. Mas um tiro de fuzil não tem como ele reagir, porque o fuzil, ele dá, por mais obsoleto que ele seja, ele dá 10 tiros por segundo. Como que o policial vai reagir depois dele ter levado 10 tiros? Quando você leva 10 tiros de fuzil, até a alma sai de muleta. Ele estraga o velório. Quem levar 10 tiros de fuzil, estragou o velório. Você não vai ter corpo para velar. Então não dá tempo. Então para que a gente mandar as tropas lá para serem massacradas? Porque se eu estou mandando alguém lá que ele não pode atirar antes, eu estou mandando para ser dizimada. Porque eles estão armados de fuzil. Ele vai chegar lá e falar, por favor, me dê esse fuzil aí que eu vou lhe prender porque você está... Não existe isso. Então, ou você dá autonomia ou não dá. Então é por isso que, já que quer que entre, eu estou colocando e a gente criando assim, que as polícias criem grupos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem a SWAT. Por que o Brasil não tem um grupo de elite, que são pessoas treinadas psicologicamente, tarará, os bandidos estão lá, 500 fuzis. Ué, por que você ir lá atirar de revólver lá? Pega um fuzil também, a 100, 200 metros de distância, e aí você... paridade de armas, igualdade de forças. Não você colocar ovelhas no meio de uma matilha de lobos. Então a sua proposta é que eles possam reagir com armas no mesmo, digamos, padrão, sem ser processados por Exatamente, isso, sem ser, porque o policial, ele fala, eu vou atirar aqui, mas eu vou ser processado. Em Brasília, recentemente aconteceu com um policial rodoviário federal, que num assalto, o bandido atirou, mas lencou a arma, para usar o vocabulário, lencou a arma, o policial, lógico, atirou. Ele foi processado por crime doloso e estava respondendo com risco de ser preso de 12 a 30 anos. Assim, intenção de matar. Mas, meu Deus do céu, o cara está atirando lá, ele vai saber que ele vai adivinhar se vai elencar todas, pode sair um tiro dali. A gente ouve muitas vezes críticas também em relação a isso, porque principalmente no Rio de Janeiro, né, a população diz que a própria polícia também, ela acaba provocando mortes de civis com armas perdidas num tiroteio aí com os bandidos. Exato. Há uma fragilidade também nessa situação. Ali seria uma situação extremamente complexa. Esse projeto, ele não visa resolver aquele problema de jeito nenhum, não tem essa ambição. Ele tem a ambição de dar um instrumento para a polícia agir, e ali o problema é bem mais complexo, porque às vezes a polícia ali não é vista como amiga. Nós, infelizmente, criamos essa cultura. Nossos filmes demonizam a polícia.
Nossos filmes colocam o policial sempre como uma pessoa corrupta, uma pessoa do mal, e nossa literatura vem disso. Quem leu Vidas Secas aí, por exemplo? O ódio do personagem ali contra aquele soldado amarelo e tal. Porque era isso que se tinha. Mas nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos, primeiro assim, se a polícia tem algum problema, nós precisamos resolver. Resolver o problema que tem dentro da polícia. Segundo, não basta mandar armas para ali e mandar o sistema repressor. O Estado tem que ocupar aquele espaço ali. Ocupar com políticas de primeira infância, políticas mesmo que eles sintam que tem um Estado. Porque hoje, não estou falando que todo mundo no bairro que está tomado pela criminalidade é bandido. Mas como ele está hipossuficiente, o cara que ele passa a endeusar não é a polícia, nem o governo, nem não. Ele passa a ficar, não que esses entes tenham que sejam endeusados, mas ele passa a ter o traficante, o chefe da boca, como um verdadeiro ídolo. Por quê? Porque o cara dá proteção, porque o cara não deixa ter bandido ali o cara dá a segurança que o Estado não dá. É um Estado paralelo. Então nós precisamos tirar esse Estado paralelo e colocar o verdadeiro Estado. O senhor concorda com a liberação de porte de arma, claro, com né, os limites, né, objetivos e tal, mas para a população, aumento do armamento pela população? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de respeitar o pensamento antagônico. E eu tenho dito lá no Senado o seguinte: a pessoa, por exemplo, a pessoa que não quer comer carne, por exemplo, ele quer ser vegano, eu respeito totalmente que ele seja vegano. Mas eu já discordo dele se ele vir dizer que eu não devo comer rabada, picanha, porque eu gosto de picanha e eu gosto dessas coisas. Gosto de comer ovo. Bom, mas nesse pensamento, às vezes as pessoas vão se enganjando politicamente, e começa a fazer o seguinte: ela não quer se defender, ela faz a opção por viver uma vida totalmente, vamos dizer assim, de paz com ela mesma, e ela acha que ela não deve ter total não agressão, e ela abdica de se defender, de defender ela, o patrimônio dela e a família dela. Isso é uma opção pessoal e eu respeito. Mas eu já não concordo que a pessoa imponha isso aos outros. E eu cito isso porque eu sofri na pele. Eu coordenava uma campanha de desarmamento, porque eu defendia o desarmamento, lá em Rondonópolis. E no meio da madrugada, 4 bandidos entraram armados. Minha esposa, eu estava recém-casado, minha filha tinha 3 meses de idade, e os bandidos entraram, armados e tal. A minha sorte é que na época eu era policial e tinha uma arma em casa. Atirei. E eles fugiram. A partir dali eu comecei a pensar: peraí, mas eu estou fazendo uma campanha para tirar esse direito das pessoas. Depois desse tiro, a polícia demorou 1h30 para chegar na minha casa. Agora imagine o que esses bandidos não teriam feito na minha casa. Quer dizer, então, essa história de falar: a arma é uma coisa ruim. Lógico, a arma foi feita para matar. Ela não foi feita para outra coisa. Agora, acontece que é o seguinte: se o sujeito está com a arma lá e você não está com uma de cá, e eu tiro totalmente, eu falo: olha, eu quero acabar com a violência. Então, eu pego e tiro o armamento da população de bem. E eu não fecho as fronteiras, eu não equipo a polícia, e os bandidos se armam como nunca. E aí a população fica trancada dentro de casa, totalmente hipossuficiente. Isso eu não concordo. Então, eu sou a favor do seguinte: a pessoa cria algumas condições. Tem que ter um teste psicológico, pode ter antecedentes criminais, mas você tem que ter uma proteção. Você dizer assim: você não pode ter uma arma em casa porque tem a polícia, é a mesma coisa você falar: olha, não pode ter extintor porque tem bombeiro. Isso não faz sentido. Bom, vamos passar para o assunto eleições 2018. O senhor já até afirmou aí, é pré-candidato, então o senhor vai sair a reeleição para Senado. Exato, nós temos, o Podemos está com um projeto de candidatura nacional, e esse projeto de candidatura ele precisa ser ancorado nos estados por candidatura majoritária, seja ela de governador ou de senador. O partido queria muito que eu fosse candidato a governador, mas nós decidimos, nós já vínhamos trabalhando e eu convenci-os que nós devíamos continuar no projeto de reeleição. Então, eu saio para a reeleição ao Senado e vamos tocar esse projeto nessa linha, até porque todos os partidos que estão conosco já tinham essa expectativa. Se eu hoje falar, eu vou sair para federal ou para estadual, será uma traição com esses partidos, porque as pessoas já que se propuseram a caminhar conosco, então assim, Medeiros não vai vir para cá. E, lógico, alguns veem como uma desigualdade, porque eu estou com acesso à tribuna, eu viria disputar no cargo ainda como senador e tal.
Então, vem isso como uma desigualdade. E, de fato, eu combinei. Falei, não saio a deputado nem a federal. É um compromisso que eu já fiz com esses partidos que estão conosco. Então, a gente sai ao Senado da República. Quanto a apoios para governador, o senhor vai apoiar Pedro Táxi? Olha, não. A tendência é que não estejamos com o governador Pedro Táxi. O governador Pedro Táxi tem um bloco de aliança fechado, tá, lá com a aliança dele. Os partidos que estão conosco, de cara já perguntaram se íamos com o governador Pedro Táxi ou não. Nós falamos que não estaríamos e foi por isso também que a gente conseguiu aglutinar esses partidos. São partidos que não fizeram, alguns deles não fizeram parte do governo e a gente já vê que o time do governador está pronto lá e ele está conduzindo e provavelmente nós estamos muito bem adiantado uma conversa com o pré-candidato ao governo do estado, Dirceu Rossato, que é um empresário do campo, era um pequeno produtor que teve sucesso, cresceu, foi prefeito de Sorriso por 2 vezes, fez uma administração extraordinária em Sorriso e agora quer pegar esse modelo que deu certo aí para Lucas, Nova Mutum, Sorriso, Sinop e trazer para o estado. E vai ser uma candidatura interessante, nós estamos conversando. Se der tudo certo, a possibilidade hoje está muito grande, 80% da gente fechar com esse grupo. E em nível nacional, há aí 2 nomes, né, possíveis para apoio de vocês, o Bolsonaro ou o Álvaro Dias, isso já está definido? O senhor pessoalmente vai apoiar algum deles? Então, o que ocorre? O palanque nós estamos fazendo assim, não querendo contaminar a aliança estadual com o debate nacional. Mas cada partido aí provavelmente vai ter seus candidatos. Por exemplo, nós queremos o maior apoio possível para a candidatura do Álvaro Dias, mas estamos nos coligando, por exemplo, com o PSL, que é o do candidato Dirceu Rossato, que tem como candidato à presidência da República o Bolsonaro. Mas isso não impede, você veja bem, nós tivemos um arco de aliança, se eu não me engano, no Palanque do Dante de Oliveira, certa feita, tinha 11 partidos com candidatos a presidente diferentes. Porque é uma outra aliança, né? É uma outra eleição. Então, nada impede, nosso grupo vai estar com Álvaro Dias, o grupo do Bolsonaro vai estar com o Bolsonaro, e a gente fecha toda a aliança para ajudar a eleger Dirceu Rossato, que é o candidato do Bolsonaro aqui no estado. Então, isso é plenamente possível de se construir e a gente pretende caminhar junto. O senhor acompanhou a Operação Bereré que houve na Assembleia Legislativa, com buscas e apreensões, denúncias aí, hoje está envolvido o nome do atual presidente da Assembleia. Gostaria da sua análise quanto a essa situação, se isso de repente vai também, de alguma forma, trazer prejuízos, né, para essas candidaturas e essas... Bereré é bem Mato Grosso, né? Aí, né? Essa mistura de nordestino com mineiro, com paulista, quando dá esse tipo de coisa, né? Bereré. Eu tô vendo você falar bereré aqui, tô me lembrando, é a cara de Júlio Campos isso, dele falar assim, bereré. Pois foi atribuído a ele, né, o termo, né? Mas o que ocorre? O Brasil está passando por um momento de que não adianta aventurar. Eu tenho bastante experiência no serviço público. Eu entrei há 23 anos como servidor público e me lembro que quando eu entrei na polícia, o pessoal, sei lá, tá maluco, que eu vinha da academia, era professor, tá maluco, um ambiente de corrupção e tal. E eu sempre tive assim, a pessoa, ele tem controle das suas decisões. E quando eu entrei no serviço público, eu falei, vou viver com o meu salário. E vivi com o meu salário, nunca tive dificuldade. Aí depois, quando ia para o Senado, as pessoas diziam, nossa, meu Deus, puxa, cara, isso é um antro, a política é um antro e tal. Eu falei, mas se você ficar sempre pensando assim, só vai ficar bandido lá então. E eu vou te falar uma coisa para você. Eu estou há 3 anos no Senado, se eu não me engano eu recebi 2 ou 3, não me lembro nem quantas, proposta de, vamos dizer assim, proposta mais indecorosa. Quando eu era policial eu recebia 3, 4 por dia. Então assim, algumas pessoas não perceberam ainda, e aqui não estou entrando no mérito, culpando ninguém antecipadamente, mas eu estou dizendo que o mar não está para peixe para quem pensa em enricar na política. E eu tenho sempre dito, se você quer ficar rico, ou vá jogar futebol, ou vá ser um empreendedor, porque você tem possibilidade de ficar rico. Na política não tem jeito, não tem como. Eu vou dar um exemplo, lá no Senado é 33 mil salário, mas aí como nós temos desconto a previdência, quando não sei o quê, vai dar aí 24, dependendo, 24, 26 mil líquido.
Com esse salário, ainda mais em Brasília, ninguém vai ficar rico nunca. Se você não apertar as contas direitinho, você fica devendo. Porque é aquela, que nem a Bíblia diz, aumenta a fazenda, aumenta os que comem. Então, não tem como, não tem milagre. E aí, diz que antigamente tinha uns jeitinhos, tinha não sei o quê. Hoje a gente tá vendo, tá dando algema. Tem uma algema voadora correndo o país aí, que de vez em quando tá agente político se dando. Você veja bem, o país, às vezes a gente fala, a sensação de impunidade no Brasil não acontece. Maluf está preso. Antigamente a gente dizia, rouba, mas faz. Agora é assim, rouba, faz e é preso. Ah, não ficou tanto, mas ficou. Nós tivemos um empresário agora, o maior empresário do país, ficou 2 anos preso. Nós tivemos o caso do Arcanjo. O Arcanjo era praticamente o governador de fato desse estado, mandava e desmandava. O Arcanjo ficou 15 anos preso. Então o Brasil tem acontecido umas mudanças que a gente não tem se apercebido muito. E às vezes eu disse que o costume do cachimbo é que entorta a boca. Parte da nossa classe política que não se apercebeu disso ainda vai ter muita dificuldade de permanecer na política. Então eu vejo um horizonte melhor para o Brasil. Então eu espero que isso seja esclarecido, espero que os nossos deputados que foram acusados nisso aí possam provar sua inocência, mas eu digo que isso é mais um sinal de que o mar não está para peixe. Ok, acho que a gente já deve ter quase meia hora de bate-papo aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Gostaria de encerrar. Eu sempre, quando vem alguém com uma camiseta, com uma mensagem, eu gosto muito de mostrar, porque é uma mensagem importante aí que o senhor está trazendo, né? Criança nasceu para ser amada e não abusada. É algum projeto, é alguma campanha? Sim, é uma campanha. Eu e o senador Magro Malta, nós propusemos e estamos conduzindo a CPI dos maus-tratos infantis. E nós temos diagnosticado, infelizmente, que no Brasil inteiro existe uma verdadeira calamidade de abusos de toda sorte contra as crianças. Abusos, às vezes, por familiares, abusos sexuais, abusos, às vezes, de maltrato mesmo, até de matar crianças. E a gente precisa se preocupar e precisa falar desse problema. Então nós temos visitado os estados, quero trazer a CPI aqui no estado. Ontem mesmo estava lendo no jornal um caso escabroso em Rondonópolis, vieram me falar. Tenho até que checar, porque hoje em dia a gente cita, mas tem que falar, será que não é fake news? Então minha assessoria está checando para ver se isso é verdade mesmo, mas vieram nos avisar que houve um estupro de uma criança de 4 anos e a criança morreu. Se isso for verdade, é um absurdo. E aqui, constantemente, eu estou vendo em Cuiabá. O ano passado, eu estava vendo, deu quase 7 mil casos, de janeiro até setembro, de abuso de criança, com morte, inclusive. Então, é um problema muito sério. E a gente está nessa campanha e passando essa mensagem. Criança nasceu para ser amada, não foi para ser abusada. Criança não é um objeto, criança é um ser em desenvolvimento e que a gente tem que cuidar. E eu, como sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, eu tenho dito que a melhor forma da gente fazer uma segurança nova no país não é agora lá no morro, é cuidando da primeira infância. A gente começa cuidando de cá, porque... Aí vou citar a Bíblia de novo, vão achar que eu sou pastor aqui, que estou pregando, mas não é. É que a Bíblia diz o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E assim, nós temos exemplo, e o país tem perdido muito esse norte, porque eu sempre digo, o norte de qualquer sociedade, pode ser chavão isso, mas a base de toda a sociedade é a família. A criança que se sente amparado, o adolescente que se sente amparado, ele não vai procurar tutela de um traficante, ele não vai procurar tutela. Ele aprende em casa com os pais e com certeza vai replicar aquele sistema que ele tinha em casa. A criança replica, ela simplesmente copia o padrão e ele replica. E se o padrão que está sendo passado é de total assim, não passa um rumo para a criança, nós vamos ficar nessa sociedade que está. Então é nesse sentido que a gente está fazendo essa campanha. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Falamos aqui sobre projetos para 2018. O senador falou um pouco também sobre a coordenação dele na bancada federal em Mato Grosso, recursos para a saúde no estado, segurança, intervenção no Rio de Janeiro, o posicionamento dele quanto à questão também da imposição do desarmamento à população. Ele trouxe aí uma experiência pessoal, né? E mostrou aqui ser favorável ao direito da pessoa poder, claro, com todos os objetivos, né, os testes, né, os quesitos objetivos, mas se ela quiser, ela poder também ter uma arma para se defender em casa. Falamos de eleições 2018, né, a tendência aí, pré-candidato ao Senado
e aos apoios, né, os possíveis apoios em nível estadual e nacional, e também um pouco sobre uma campanha que aqui está na camiseta do senador em defesa da criança, né? Criança, vou repetir, criança nasceu para ser amada e não ser abusada. Então nós convidamos você a compartilhar essa entrevista, ela está disponível no site RD News e também no YouTube e no Facebook. Até a próxima.